Público presente, vamos dar início à nossa Assembleia Ordinária. Eu começava por informar as substituições nas respectivas bancadas. Na bancada da CDU, infelizmente o nosso colega Telmo é substituído pelo Vítor Bernardino. Penso que é do conhecimento de todos que ele está hospitalizado. Na bancada do PS, o deputado Amândio Fernandes é substituído pela Helena Rodrigues, que ainda não chegou. E o Marco Sousa é substituído pelo Marcelo Franco. Na bancada do MPM, a Célia Morgado, também por motivos de saúde, é substituída pela Maria Neves. O regimento da Assembleia prevê que, em substituição da primeira secretária, assume essas funções a segunda, neste caso a Alda. Eu não vejo nenhum inconveniente em a substituta da Célia ocupar o lugar dela, neste caso, em segundo secretário. Se a Assembleia entender o contrário, tenho que chamar outra pessoa para aqui. É só por isso. Não havendo objeções, iríamos abrir o período de intervenção do público. E eu perguntava se alguém quer intervir. Sr. Virgílio Gregório. Sr. Virgílio Gregório, faz favor. Tem aqui o micro. Tem que ser por causa da gravação. Sim. Boa noite aos presentes. Não estou com fins políticos, nem ando à procura de nada. Em primeiro lugar, queria estimar as estimadas melhoras a alguém que pense que faz falta nesta sala. Primeiro ponto. Tanque em albergaria de apoio aos incêndios, sem comportas e sem impermeabilização de água. Segundo ponto, falta de execução em caminhos rurais, inclusivamente de apoio aos incêndios. Da competência da Junta de Freguesia, ao abrigo do Decreto-Lei, intimidar todos os confinantes dos caminhos para desobstrução que impedem a livre circulação. Aos deputados, mais do que tenho levado. Tenho dito. Muito obrigado. Sr. Virgílio, peço desculpa. As últimas palavras aos deputados? Mais do que o que tenho levado. Mais do que o que tenho levado. Muito obrigado, Sr. Virgílio. Sr. José Frazão, faz favor. Está a funcionar. Está? Não. Está? Boa noite, Sr. Presidente, Sra. Presidente, a todos os presentes. A minha intervenção é sobre o que está, parece, no regimento sobre o facto de vedarem a participação do público nas reuniões extraordinárias. Já abordei... Tem que ser mais... eu já abordei aqui esta situação, mas na sessão anterior também foi voltado a referir e eu queria voltar ao tema. Mas
razão muito simples. Para recordar, não queria ser extenso, mas na altura referi que o regimento impede isso. E, no meu parecer, a lei obriga a isso. Só para recordar, a lei diz que as sessões dos órgãos deliberativos das autarquias locais, como é o caso desta Assembleia, são públicas, sendo fixado nos termos do regimento um período para intervenção e esclarecimento do público. Sublinho, sendo fixado e nos termos do regimento. E disse que não havia na lei qualquer distinção entre sessões e reuniões ordinárias, entre sessões ordinárias e extraordinárias, onde a lei não distingue, também não caberia ao regimento fazer isso. A exemplo disso, recordo apenas que fazer a pergunta porque é que nas reuniões extraordinárias não existe o período de antes da ordem do dia. Porque aqui sim a lei distingue, ao contrário desta situação. Diz que nas reuniões dos órgãos deliberativos existe um período de antes, nas sessões ordinárias dos órgãos deliberativos existe um período de antes da ordem do dia. Ou seja, aqui distingue. Eu não disse isto na minha intervenção, mas tive a oportunidade de enviar, depois quando dei o meu contacto, ou por escrito, a intervenção ao Sr. Presidente, que teve a amabilidade de pedir parecer à ANAFRE e de me enviar também, onde diz o parecer, outra conclusão, que haverá lugar à intervenção do público, a conclusão do parecer, haverá lugar à intervenção do público, regulado, e sublinho, regulado, nos termos do artigo 49, que é esse da lei que referi, e do regimento disciplinado, obviamente, como acontece nas reuniões ordinárias, pelo Sr. Presidente da Assembleia, mas não antes da ordem do dia. Pelo que me pareceu aqui, era que o regimento tinha autonomia para decidir isso. Ora, a lei, o parecer é claro a esse respeito. Lembro também que os regimentos não se podem sobrepor à lei. Assim mesmo, o regimento, é claro, diz o quê? Que cabe ao regimento a regulação da forma como se admita a intervenção do público, a qual a lei quis confiar ao regimento dos órgãos deliberativos. A lei diz que tem que fixar, o regimento deve fixar esse período, mas que tem autonomia total para regular o seu funcionamento, como aliás já é feito no caso das reuniões ordinárias e obviamente disciplinado pelo Sr. Presidente da Assembleia. Diz até adiante, nos limites do que lhes é permitido por lei, para regular a tramitação e funcionamento das sessões da Assembleia de Freguesia, incluindo a disciplina da intervenção do público nas sessões extraordinárias. Tramitar quer dizer os procedimentos, portanto, como regular. Daí, mais uma vez volto a referir este assunto, esperando que nos termos do artigo 54 deste regimento, algum dos senhores aqui presentes, isto é transversal a todas as representações partidárias e movimentos aqui, tenha a iniciativa de rever esta situação, porque já temos 20 anos de atraso em relação à lei. Isto saiu em 99. Antes, realmente, em 77, na primeira, era até atribuído essa decisão à mesa. Mais tarde, não constando no regulamento, era até atribuído ao plenário. E depois passou a fazer parte da lei, diria que até no fim das sessões, faz algum sentido nisso, particularmente, eles até referem aqui, nas sessões extraordinárias, no parecer, deverá ser não antes do período da ordem do dia, quer dizer que é depois, portanto, mas tem a ver com a natureza da sessão, mas não foi esse também o objetivo da minha intervenção. Por último, a este respeito, independentemente disto tudo, não posso deixar de afirmar, quando me apercebi disto, Marinha Grande sempre foi, digamos, historicamente, uma cidade ou uma localidade que sempre lutou pelos direitos dos cidadãos. Portanto, estranho bastante que nas Assembleias, e não é só aqui, vedem a participação dos cidadãos. Por outro lado, tenho que lembrar, e vão-me desculpar, que os senhores, enquanto candidatos, apelam nas campanhas eleitorais à participação dos cidadãos. Direi até de forma entusiástica, muitas vezes, e para votarem nos respectivos partidos ou movimentos. Mas depois, quando eleitos,
esquecem-se do cidadão. Isto é um exemplo disso. Terei também que dizer que, aliás, já disse que não é passado 45 anos, como disse aqui um cidadão, que a Marinha Grande ou as Assembleias não consideram essa situação, mas é pelos 20 anos que isso já está considerado na lei. Pelo facto das reuniões serem públicas, não quer dizer que o público intervenha, como é o caso da Assembleia da República. Mas aqui, e o parecer também diz isso, está inerente à forma como isso é definido. São públicos, o parecer diz cá, se quiserem ler. Portanto, por outro lado, também não pode depender do regimento, por uma razão muito simples. Querem dizer que, sendo assim, o regimento também poderia impedir a participação do público nas reuniões ordinárias. Isso não acontece. Portanto, gostaria que tivessem atenção a isto, até por uma questão de cidadania e por uma razão muito simples. Não é uma mera questão regimental. É que, reparem, que um cidadão freguês chega à junta de freguesia tratar de um assunto e quem o recebe diz assim: olha, tem que tratar desta e daquela papelada e tem que se identificar. E ele diz: então, mas não sabe quem eu sou? Moro aqui há 80 anos. E a pessoa que está a recebê-lo diz: olha, eu compreendo, senhora freguês, mas sabe, são regulamentos. Portanto, mal parece os representantes dos cidadãos e dos eleitos não cumprirem o seu. Portanto, era isto. Mas já agora, que me tive a ver isto, se ainda tiver tempo, senão fica para a próxima. Queria abordar aqui um outro ponto. É a propósito de uma situação que li no regimento e verificou-se aqui da substituição, dos membros da mesa, não a situação que está a acontecer agora, mas quando é o caso dos 2 secretários, que salvo erro já aconteceu, até naquela sessão que foi contestada. A esse respeito, eu não falei nisso mais tarde, também esqueci, abordaram para isso, porque uma vez que a sessão foi contestada por outra razão, quem está numa situação está nas duas. Mas o que aconteceu é que não foi cumprido o regimento. E para evitar que isso aconteça mais tarde, fazia sentido rever salvo erro, o artigo 21 do regimento, que diz que no caso, aliás, transcreve a lei, que no caso de não estar presente ou estar a maioria ou a totalidade dos membros da mesa, ela deve ser, os membros que faltam devem ser eleitos. Deve ser nomeada na Assembleia. Não, eleitos, por voto secreto. Está lá no regimento, artigo 21. Sim, nomeada, eleitos. Nomeados, sim, na Assembleia. Correto. Tal não aconteceu. A lei diz exatamente a mesma coisa, mas simplesmente diz, a não ser que o regimento decida em contrário. Pronto. Ora, como ele é transcrito, isso não acontece. A questão é só esta, quer dizer, ou se cumpra, ou então se altere pela prática corrente utilizada, que julgo que está a ser a mesma, ou que foi, da substituição dos membros da Assembleia. Tudo bem, mas desde que se cumpra, pelo exemplo do freguês, não ficar incomodado com isso. Ok. Muito obrigado, José Frazão. Muito obrigado. Mais alguém quer intervir, por favor? Não. Quem? Alguém pediu a palavra? Do público? Não. Eu pedi à senhora Presidente. Faz favor, Sr. Gregório, seja breve. Desculpe, mas eu fiz aqui um apontamento muito rápido e é só para dizer. Pedia à Junta de Freguesia mais uma intervenção técnica nos serviços de rua. Não sei se me faço entender que os serviços de rua tivessem um acompanhamento técnico. Porque vou só aqui dar 2 exemplos. Houve intervenções em ruas de uma localidade e tiveram algum período, e penso que ainda existe, da recolha dos revisos. Há uma intervenção em caminhos que depois acha-se que há ali falta de um bocadinho de acompanhamento técnico. Pronto, tenho dito. Muito obrigado. Enquanto a Sra. Presidente está a tomar as suas notas, cabe-me a mim responder ao Sr. José Frazão. Eu agradeço as suas palavras. Estamos aqui todos, penso que de espírito aberto, para trabalhar de acordo com a lei. Se por algum motivo, às vezes acontece algum incumprimento, penso que nenhum de nós estará a fazer isso propositadamente. Eu recordo-me dessa situação que falou agora ultimamente,
relativamente aos membros da mesa e, portanto, essa situação nunca mais se vai repetir. Esta aqui já não é a primeira vez que acontece, a Assembleia não se pronuncia, portanto, penso que estará tudo bem. Portanto, pelo que disse relativamente aos períodos de intervenção do público e essa questão do período antes da ordem do dia e tudo mais, carecerá efetivamente de haver uma revisão ao regimento. Como eu disse em assembleias anteriores, qualquer deputado, e o Sr. Frazão acabou de afirmar isso, qualquer deputado, ao abrigo do artigo, que agora não sei de cor do regimento, pode propor alterações ao regimento. Mas como isto é uma situação que já se vem a repetir há muitas assembleias, eu assumo aqui que futuramente, o mais breve possível, irei convocar os representantes das bancadas dos partidos para analisarmos pormenorizadamente essas situações e tomarmos as decisões que forem adequadas. Ok, muito obrigado. Sr. Presidente, pedia-lhe para responder ao Sr. Virgílio Gregório, que isto é assunto diretamente do Executivo. Boa noite. Já está. Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos a mais uma Assembleia de Freguesia. Estamos a cumprir mais um dia de perfeita cidadania democrática. Sr. Virgílio, eu, relativamente ao tanque, eu também concordo consigo que ele devia estar ativo, mas é uma coisa que já falámos nas reuniões, quando eu estou nas reuniões da Proteção Civil, que já se falou que isso que ia ser alterado, entretanto. Posso uma vez mais dizer à Câmara Municipal que houve aqui um alerta, é o mínimo que posso fazer, dado que não está no âmbito das competências da Junta de Freguesia, como o Sr. Virgílio sabe. Relativamente aos caminhos, quando diz que caminhos rurais obstruídos, foi isso que disse? Eu peço desculpa porque eu não percebi muito bem. Sim, sim. Concretamente pode fazer alguma referência? Porque eu não sei. Então isso é a Proteção Civil mesmo. Sou convocada para reunir umas 2 vezes por ano. Posso passar a mensagem através de e-mail e informar. Relativamente àquilo que falou, penso que percebi, intervenção técnica, pois eu não tenho técnicos. Eu não sou técnica, não tenho técnicos. Mas creio que percebi que o Sr. Virgílio queria dizer que a limpeza que foi feita à albergaria, que as pessoas cortaram as ervas e os resíduos e não os levantaram logo. É isso? Mais ou menos isso. Não, eu já foi dito nesta Assembleia que não há alternativa. A Junta tem 6 trabalhadores e tem outros 6 de baixa médica. Se nós queremos a Marinha Grande limpa de ervas e se a Junta de Freguesia faz tudo para cumprir o que está previsto na lei ou aquilo que do acordo de execução que fez com a Câmara Municipal, tivemos que contratar uma empresa. Não há alternativa, meu caro amigo. Aquele belo trabalho que a Junta de Freguesia faz, que os nossos trabalhadores fazem, que eu tenho conhecimento que é muito bom, porque vou ao local ver e tenho o retorno vosso de que eles, de facto, os da Junta, quando limpam mesmo, parece que deixam a carpete limpa. Com as empresas não é possível e pagamos a 180 euros o quilómetro. Sabe quanto é 180 euros o quilómetro? Não é possível. É para lhe dizer, Sr. Virgílio, que eu entendo da sua preocupação, entendo que não esteve bem. Eu, com essa empresa, dirigi-me 5 vezes à albergaria com ele.
até tentar que ele corrigisse esse tipo de procedimento. Até nos insurgimos lá ao pé do lavador e íamos discutindo, porque nós temos que nos sujeitar ao que há. E não havendo meios humanos, não há nada a fazer. Temos que pagar. E não há tantas empresas assim para nós pagarmos, e tem que ser através de concurso e de empreitada, como os senhores sabem. Concordo que não está bem, mas neste momento não é possível fazer de outro modo. Tentámos tudo, que ele até no fim, já passado algum tempo, fosse levantar, porque o senhor teve um método de limpeza que não foi o mais correto. Cortavam as ervas, sopravam e ficavam em montinhos. E em vez de, quando acabasse talvez esse trabalho do dia, varrer os montinhos e recolher aqueles resíduos, não deixou-os lá semanas em montinhos, semanas que fez muito vento, e que aquilo foi até obstruir o escoamento de águas e outras coisas mais. Portanto, o trabalho não foi o melhor resultado. No entanto, nós somos obrigados a dar a quem leva mais barato. Esse senhor leva a 180 e o logo a seguir leva a 240. Portanto, meus amigos, é o que temos. Lamento bastante, mas também eu não consigo, eu também sei limpar, mas não consigo ir para a albergaria limpar para ficar melhor. Desculpe-me eu ser assim, mas nós aqui damos tudo de nós e não temos meios para fazer melhor. Sabemos que não estava correto. Eu penso que eles agora já andam a limpar noutros lados, que as coisas estão a correr melhor, que nós andamos a acompanhá-los dia a dia, e porque não temos outros que nos sirvam, e este é o preço mais barato. Portanto, eu entendo a sua preocupação e partilho dela, mas na nossa parte é o que é possível. Obrigada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Virgílio, não entre em diálogo. Não é isso, é só para dar um esclarecimento que as minhas palavras não foi o sentido da Sra. Presidente. Se está aqui alguém para contribuir para um bom trabalho da Junta, sou eu. Eu sou... Sr. Virgílio, por favor, seja breve, muito breve. Não está. Sim? Agora está. Quando falei na parte técnica, é de acompanhamentos, não estou a falar em albergaria. Eu estou aqui para um conselho. Sei mais o que é passado na albergaria, mas sei aquilo que eu estava, eu vou dizer, Sr. Presidente, vou dar aqui um exemplo. Eu chamei numa intervenção que a Junta esteve na Estrada Velha, em que puseram um canal de água, alguém pôs, porque aí uma falta de acompanhamento técnico, há águas que vinham com as chuvas fluviais, encalhavam num coisa subterrâneo, como se chama, num alcaduto, e elas iam invocar precisamente por cima da fonte da albergaria. Eu cheguei à Junta aqui e fiz a minha participação. E aquilo, 5 minutos ou 10, eliminava o circuito da água. Eu sei que foi lá gasto muito tempo sem necessidade. E é este serviço que eu estava aqui, nesse ponto, de a Junta ter mais alguém da parte técnica. Porque achava, eu inclusivamente tive para pegar numa enxada e num pá, que também me sinto com a obrigação de fazer algum trabalho voluntário em benefício do meu conselho, e achei que foi gasto tempo demais para aquele ponto que eu alertei. É isto que eu gostava. Sr. Virgílio, boa noite. Permita-me, portanto, não vai fazer mais nenhuma intervenção, mas eu sugeria-lhe o seguinte. Eu já me apercebi que o senhor é um freguês bastante atento para todo o Conselho e, nomeadamente, para o seu lugar da albergaria. Sempre que lhe surjam algumas situações dessas, e que acho muito bem, é o nosso dever de cidadão repararmos naquilo que está menos bem na nossa freguesia. Não lhe custa nada, penso que não lhe custa nada, porque eu farei isso e faço isso quando é necessário. Dirija-se aos serviços da Junta e alerta os serviços da Junta. Aconteceu isto assim, importam-se, há a possibilidade de ir lá alguém só para eu mostrar. E com certeza que os serviços da Junta estão disponíveis para se deslocar lá. Eu ainda esta semana me colocaram uma questão, a semana passada uma questão em Picassinos, eu vi aqui, falei com a Sra. Presidente, há a possibilidade de irmos lá ver o que é que se passa. E fomos lá, em 5 minutos vimos o que é que se passava e fez-se uma ideia. Eu sugiro-lhe então, para minimizar os prejuízos à população, que o senhor, quando tiver essas situações, identifica, chega aqui e o Executivo da Junta está disponível, a Sra. Presidente, o encarregado da Junta, para se deslocar ao local e encontrarem a melhor solução. Está bem, Sr. Virgílio? Porque eu já vi que o senhor é um freguês extremamente preocupado com o que se passa na nossa freguesia.
Exatamente. Muito obrigado. Portanto, vamos entrar no período antes da ordem do dia. Não há mais intervenções. Começava por utilizar já... Não há mais intervenções do público. Eu começava já por informar a Assembleia que recebi, por parte do Presidente da Assembleia de Freguesia da Vieira de Leiria, o acuso de recepção daquela deliberação sobre a constituição do Conselho Municipal de Segurança, que nós aprovámos na última Assembleia, onde ele me informou que na Assembleia deles, que foi realizada ontem, iria dar conhecimento disso a todos os deputados. Também quero aproveitar para agradecer ao Executivo da Junta o envio do esclarecimento sobre os apoios atribuídos em 2018, na sequência da questão levantada na última Assembleia pelo deputado do MPM, Carlos Martins. A informação que tenho é que a Junta fez um levantamento exaustivo, enviou o esclarecimento adicional para todos os líderes das bancadas e eu penso que toda a gente ficou muito mais esclarecida, o assunto ficou encerrado por aí. Eu recebi ontem à noite, um e-mail do deputado do Bloco de Esquerda, Cezinando, em que me solicita para fazer referência a um facto relacionado com a ata que iremos discutir e aprovar a seguir, ou não, sobre a deliberação da constituição do Conselho Municipal de Segurança. Ele só quando recebeu agora a ata e a deliberação que a anexa, apercebeu-se de que haveria lá uma gafe. Num determinado ponto, diz o seguinte, que a Assembleia de Freguesia deve manifestar à Câmara Municipal o interesse na constituição do Conselho Municipal de Segurança e total disponibilidade em integrar esta entidade. E o deputado do Bloco de Esquerda entende que aqui é que está a gafe e total disponibilidade em integrar esta entidade. Isto não me passou despercebido a mim, como Presidente. Eu entendi deixar seguir isto e lhe explico porquê. A Junta implicitamente faz parte do Conselho Municipal de Segurança, mas também a Presidente da Câmara, que será a responsável pelo Conselho Municipal de Segurança, tem a possibilidade de convocar para integrar nesse Conselho outras entidades que ela entenda pertinentes. Penso que isto está escrito na lei. E eu, quando vi isto, e sabia o que é que estava escrito na lei, entendi deixar passar. Portanto, não há aqui nada transcendente, portanto, mas como pedia para eu informar a Assembleia que tinha reparado neste pormenor, eu estou aqui a dar o esclarecimento. Quanto ao outro assunto, tomei a devida nota. Algum dos seus deputados quer fazer alguma intervenção antes da ordem do dia? Mais alguém? Mais? Soraya Rodrigues, faz favor. Olha o micro. Tá. Sr. Presidente, Srs. Deputados. Ou não? Está, sim. Tendo em conta as notícias vindas a público sobre a situação que se passa com o Observatório do Pinhal do Rei, notícias graves e preocupantes transmitidas por um dos seus membros, que conduziram ao seu pedido de demissão e que desmentem as afirmações da Sra. Presidente da Câmara na última reunião do Executivo, assegurando que os trabalhos do Observatório decorriam conforme o planeado. Ora, o que estas notícias transmitem é que a última reunião do Observatório teve lugar a 11 de dezembro de 2018, quando o número 7 do despacho da sua criação estipula que as reuniões sejam mensais.
Para além disso, o Observatório produziu um parecer sobre o Programa de Recuperação das Matas Litorais, parecer esse que expressa a sua preocupação sobre a situação atual das mesmas, nomeadamente o aumento descontrolado de espécies invasoras e de material combustível, criando um sério risco de incêndio face ao previsível aumento das temperaturas para este verão. Este técnico acrescenta ainda que constatou não existir verdadeira vontade política da parte do Governo, do ICNF e da Câmara Municipal na recuperação do nosso Pinhal. Perante a gravidade da situação, entendo que esta Assembleia deve exigir um esclarecimento público por parte da Sra. Presidente da Câmara Municipal, enquanto coordenadora do Observatório do Pinhal do Rei. Muito obrigado, pois agradeço. Sr. Carlos Vicente, faz favor. Então já está ligado. Eu vou ler uma moção da CDU. Presente e futuro da segunda maior área florestal da Europa, património natural e identitário do povo da Marinha Grande. Passados quase 2 anos do incêndio que devastou 87% do Pinhal de Leiria, o presente e o futuro deste património natural e histórico dos marinhenses parece pouco risonho. Desde outubro de 2017, a única constatação possível é a inércia do Governo e a ação do município da Marinha Grande, centrada essencialmente em ações de propaganda, encontros, reuniões e visitas institucionais, mantendo as populações à margem da definição dos caminhos a seguir no que concerne ao destino deste património de todos nós. Até à data, pouco ou nada foi feito para garantir a limpeza da área ardida e respectiva reflorestação, com riscos gravíssimos do ponto de vista da contaminação dos lençóis freáticos, possibilidade de ocorrência de novos focos de incêndio, proliferação de espécies invasoras, condicionando que a reflorestação natural possa acontecer nas condições devidas. Prova dessa total ausência de estratégia é o facto do Observatório do Pinhal do Rei não ter dado qualquer resposta a esta problemática. Uma calamidade que resultou de uma opção política do atual e dos anteriores governos e que teve como objetivo a escalada de municipalização, concessão a privados e consequente privatização que deve merecer a resposta firme das entidades e populações da Marinha Grande, exigindo mais investimento público e a garantia de meios técnicos estatais para salvaguardar este recurso natural e patrimonial do povo marinhense. A Assembleia de Freguesia da Marinha Grande, em sessão ordinária, dia 26 de junho de 2019, delibera remeter ao Ministério da Agricultura, Câmara Municipal da Marinha Grande e Observatório do Pinhal do Rei o presente pedido de esclarecimentos. Primeiro, quais foram as medidas tomadas até à data para garantir o ordenamento, gestão, proteção e conservação da mata nacional? Segundo, quais os prazos definidos para a desobstrução de todas as estradas da mata interditas e quais as intervenções programadas para a limpeza das áreas não ardidas, com particular destaque para aquelas atingidas pela tempestade Leslie? Terceiro, quais as medidas tomadas no sentido de assegurar a proteção das zonas mais expostas à erosão? Quarto, qual é o ponto de situação quanto ao corte e venda de madeira proveniente dos diversos talhões ardidos em asta pública e para que fins estão as verbas que daí resultam a ser destinadas? Quinto, qual é a estratégia a seguir por estas entidades nos tempos futuros? Sexto, quais as medidas tomadas para dotar o Instituto de Conservação da Natureza e Floresta dos meios financeiros, humanos e técnicos necessários a uma resposta eficaz a esta situação?
Marinha Grande, 26 de junho de 2019. Os eleitos da CDU na Assembleia de Freguesia da Marinha Grande. Obrigado, Sr. Pedro Vicente. Eu tenho aqui. Tenho. Mais algum senhor deputado quer intervir? Relativamente à intervenção do Sr. Rodrigues, entendo esta Assembleia exigir um esclarecimento público, temos que votar se a Assembleia está de acordo ou não com este pedido de esclarecimento. É só um interlúdio que eu estou aqui a fazer. Relativamente à moção da CDU, e agradeço muito sinceramente que me corrijam se eu estiver a ver mal, também vamos colocar à votação. Esta palavra delibera aqui é que me está aqui a baralhar o meu esquema, porque uma deliberação tem que ser de assuntos incluídos na ordem do dia. Aqui podemos aprovar esta moção, muito sinceramente, não sei qual será a diferença entre o deliberar e o aprovar, mas podemos colocar esta moção e vamos colocar esta moção à votação e depois logo se vê aqui relativamente a esta redação. Esta redação neste pormenorzinho. Está bem? Ok? Relativamente à intervenção do Sr. Aires Rodrigues, não sei se alguém quer fazer emitir alguma opinião. E todos nós tivemos conhecimento da demissão que houve no Observatório Pinhal do Rei. Isto está-se aqui a exigir um esclarecimento público por parte da Sra. Presidente da Câmara Municipal, como coordenadora do Observatório Pinhal do Rei. Portanto, eu colocava esta intervenção à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Relativamente à intervenção da CDU, alguém quer fazer algum comentário? Eu colocaria também esta moção à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Mais alguém quer fazer alguma intervenção antes da ordem do dia? Então, passaremos à ordem do dia propriamente dita. Apreciação e votação da ata número 11. A ata foi distribuída por os senhores deputados. Alguém tem algum comentário ou observação a fazer? Não havendo, colocaria a ata à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Duas abstenções do PS. Por não estarem presentes na reunião. Então passamos ao ponto seguinte, apreciação do relatório de atividades do segundo trimestre de 2019. Também receberam o relatório de atividades dos serviços efetuados pela Junta de Freguesia no segundo trimestre de 2019. Alguém tem algum comentário a fazer? Sou assinando, faz favor. Ou como é que se chama? Estou. Já está. Então, olha, eu desde já boa noite, muito boa noite para todos. Eu, em relação ao relatório do segundo trimestre, eu gostaria de ler aqui na página 22, no que respeita à atividade própria
própria da Junta de Freguesia da Marinha Grande e, novamente, em conformidade com o estabelecido nas opções de planeamento, teve lugar, dentro do esperado, a apresentação da peça Dois Narizes, no Mar de Plástico, realizada no dia 28 e 29 de maio, no auditório José Vareda, no Sport Operário Manhense. Iniciativa que contou com o apoio do município da Marinha Grande e que permitiu à Junta de Freguesia da Marinha Grande proporcionar a 500 crianças do 3º e 4º ano das escolas da freguesia uma experiência cultural, artística, ímpar, que procurou despertar a consciência ambiental e os valores da defesa do meio ambiente junto dos mais jovens. Eu queria aqui acrescentar o seguinte, portanto, acho que foi uma excelente iniciativa, dou os meus parabéns. Eu penso que estas iniciativas realmente são excelentes, mas muitas vezes eu fico com a ideia de que deveria realmente contemplar também outro público-alvo, um público, se calhar, mais sénior, e deixava aqui a sugestão para que realmente, futuramente, essa peça de teatro também fosse assim feita. Penso que de vez em quando eu tenho visto realmente que às vezes as pessoas daqui, portanto, de algumas gerações que aqui estão representadas, incluindo a minha, estão pouco esclarecidas em relação à problemática dos plásticos. E, aliás, estou quase certo, eu quase me atrevi aqui a dizer que se há uns meses atrás a peça de teatro fosse apreciada por todos nós, se calhar algumas das nossas propostas que aqui vieram não teriam sido chumbadas da forma como foram. Outra coisa que eu queria, neste caso, dizer era dar os parabéns ao Executivo. Porque na nossa, não sei se estão recordados, na proposta que eu trouxe, portanto, de redução de utilização de plásticos e descartáveis, não sei se estão recordados, essa proposta, eu reparei quando entrei que tínhamos aqui o jarro de água e os copozinhos de vidro. Fiquei sensibilizado. Não é a primeira vez. Pronto, independentemente disso, mas desde que eu assisto a estas assembleias, vi sempre as garrafas de... Não, já pronto, é... Independentemente disso, olha, o ambiente agradece e também é um hino aos vidreiros, portanto, uma homenagem aos vidreiros. É só. Muito obrigado. Mais intervenções? Não havendo mais intervenções, dou por encerrado este ponto. Portanto, a Assembleia tomou conhecimento e apreciou o relatório de atividades desenvolvidas pela Junta de Freguesia durante o segundo trimestre de 2019. Entramos no ponto seguinte, informação da situação financeira. Algum senhor deputado quer comentar alguma coisa? Portanto, não há intervenções. Da Junta de Freguesia, o Executivo também não. Portanto, a Assembleia tomou conhecimento da situação financeira. Vamos entrar então no ponto seguinte, apreciação e votação da transferência de competências do município para a freguesia no âmbito do Decreto-Lei 57/2019, de 30 de abril. Foi distribuído por todos os seus deputados uma minuta de recomendação saída do Executivo da Junta, em reunião de 19 de junho. E eu perguntaria aos seus deputados se alguém quer comentar. O espaço é pequenino, não me consigo
levantar. Bom, é uma declaração de voto relativamente a este ponto. E gostaríamos de dizer que, considerando que o PS é a favor da transferência de competências dos municípios para as freguesias, que os protocolos existentes, que já contemplam algumas das competências previstas, devem ser mantidos em vigor, e que a transferência de competências não é uma questão partidária, mas sim de modernização e reformulação do Estado, consideramos que esta transferência de competências deve ser efetuada com calma para permitir à Junta de Freguesia o devido reajuste técnico, humano e financeiro, pelo que somos a favor da não aceitação de transferência destas competências para o período em questão. Obrigado. Tem essa declaração de voto em papel. Mais algum senhor deputado? Também foi distribuído pelo deputado da CDU uma recomendação ou deliberação sobre esta matéria. Penso que os líderes das bancadas têm este documento, portanto, é melhor analisarem, iremos apreciá-lo a seguir. Faz favor, Sr. Aires Rodrigues. Pronto, eu queria dizer que, também, enquanto deputado, sou favorável à transferência de competências da Câmara Municipal para a Junta de Freguesia. No entanto, não posso, naturalmente, deixar de ser insensível à situação que não está prevista com este decreto e que, como já foi dito e chamada a atenção, naturalmente, na minuta que vamos votar a seguir, que criará uma situação de instabilidade, quer na Câmara Municipal, quer na Junta de Freguesia, e que se vai repercutir, naturalmente, nos fregueses. Por essa razão, eu votarei favoravelmente a minuta, mas quero ressalvar que sou favorável à transferência destas competências para as Juntas de Freguesia. Muito obrigado, Sr. Aires. Relativamente ao documento distribuído pela bancada da CDU, não é necessário ler o documento. Ou já todos os seus deputados leram, ou só leram os líderes. Ou, Sr. Vasco, se calhar é melhor ler, porque nem todos leram. Boa noite a todos. Vou então passar a ler a deliberação sobre a transferência de competências para as freguesias, apresentada pela bancada da CDU. A Lei de Transferência de Competências para as Autarquias, a Lei 50/2018, e a de alteração à Lei do Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais, a 51/2018, confirmam a consagração do subfinanciamento do poder local e a transferência de encargos em áreas de domínios vários, colocando novos e sérios problemas à gestão das autarquias e, sobretudo, à resposta aos problemas das populações. A Lei 50/2018 prevê que os termos concretos da transferência de cada uma das áreas resulte de decreto-lei a aprovar em Conselho de Ministros. Nesses termos foi publicado o Decreto-Lei 57/2019, de 30 de abril, que concretiza a transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias. A publicação do Decreto-Lei 57/2019, de 30 de abril, decorre da Lei nº 50/2018, de 16 de agosto, e que determina o quadro de transferência de competências para as autarquias locais. É parte integrante de um processo designado de descentralização, mas que na prática mais não é do que uma transferência de encargos para as autarquias, a par de uma profunda e inaceitável desresponsabilização do Governo de áreas fundamentais. O Decreto-Lei, tal como já acontecia com os acordos de execução entre municípios e freguesias, não concretiza só por si qualquer transferência de competências dos municípios para as freguesias. A transferência de competências está dependente de um entendimento entre os municípios e as freguesias e da respectiva aprovação pelos órgãos autárquicos, podendo nunca acontecer. Na prática, não há novas competências próprias das freguesias, contrariamente ao que foi amplamente propalado pelo Governo.
Por tudo isto, está-se perante um quadro de incerteza e insegurança, quer para os trabalhadores, quer para a organização e funcionamento dos serviços, gerador de limitações e dificuldades lesivas dos interesses das populações. A Lei 50/2018 estabelece, porém, que essa transferência se possa fazer de forma gradual e confere às autarquias a faculdade de optarem por adiar o exercício das novas competências, por deliberação das suas assembleias, comunicando a sua opção à ADGALA. Atendendo aos considerandos referidos, a Assembleia de Freguesia da Marinha Grande, reunida a 26 de junho de 2019, delibera: 1. Rejeitar a transferência de competências previstas no Decreto-Lei 57/2019 para os anos 2019 e 2020, nos termos do número 2 do artigo 12º do mesmo dispositivo legal, e nos termos e para os efeitos do número 2 do artigo 4º da Lei 50/2018. 2. Manter os acordos de execução e interadministrativos realizados com o município até ao final do mandato 2017-2021. 3. Reclamar o início de um processo sério de descentralização, inseparável da consideração da criação de regiões administrativas. A identificação no domínio de transferência de novas competências, das que se adequam ao nível municipal e de freguesia, que não comprometam os direitos e funções sociais do Estado, designadamente a sua universalidade, e sejam acompanhadas dos meios financeiros adequados e não pretexto para a desresponsabilização do Estado por via de um subfinanciamento que o atual processo institucionaliza. Marinha Grande, 26 de junho de 2019, os eleitos da CDU na Assembleia de Freguesia. Obrigado, Sr. Deputado. Mais alguém quer intervir? Para além disto que já foi dito e desta proposta de deliberação da CDU, existe a minuta de recomendação do Executivo que foi distribuído por todos vocês. Aqui, a CDU acrescenta aqui alguma coisa? Pode, faz favor, Sr. Presidente. Se fosse possível a gente conciliar aqui as duas coisas. Pronto, é só para dar aqui um... Só uma pergunta rápida. O município notificou a Junta de Freguesia quando este diploma entrou em vigor? Não? Obrigado. Pronto, é só para dizer que, de facto, também nós não somos contra a transferência de competências, dado que há muitos anos que na ANAFRE se debate, nos debatemos por isso, que as juntas devem ter mais competências diretas e, portanto, não fica a transparecer que nós não defendemos isso. O que é facto é que para estas competências todas, neste preciso momento, que estão previstas passar no 57 de 2019, e que são bastantes, e que na maioria, no caso da nossa freguesia, são competências que estão com a Câmara Municipal, só não são competências aquelas que foram passadas para nós através do acordo de execução, como as escolas, e os espaços das escolas e a limpeza urbana. Todos os restantes estão com a Câmara Municipal e, portanto, também a Câmara Municipal, nós reunimos com a Sra. Presidente, tal como me diz, e entendemos em conjunto que não estavam reunidas as condições para que neste momento essa transferência fosse feita. Dado que tem que haver agora, neste ano que segue até final de 2019 e durante 2020, tem que haver um entendimento entre ambas as partes, entre a Câmara e as juntas de freguesia, a forma de como é que vamos receber essas competências. Até porque em 2021 e janeiro de 2021, a ANAFRE informou-nos, eu estive numa reunião da Distrital da ANAFRE, que essas competências vinham diretas para as juntas, já com verba do Orçamento Geral do Estado. E para isso, com certeza que o Estado também tem que negociar com as nossas câmaras para saber quais são as verbas que estarão
ligadas a cada uma dessas competências, porque o Estado não vai adivinhar que na Junta de Freguesia da Marinha, a nível de publicidade é tanto, a nível de mobiliário urbano é tanto, a nível de espaços verdes é tanto. Isso tem que haver todo um conjunto de procedimentos que já têm também de ir daqui alguma formação da parte do município. Portanto, a Sra. Presidente comprometeu-se connosco, com o Executivo da Junta, através de uma reunião comigo e com a Diana, no sentido de irmos em conjunto estudar isto nestes 2 anos, para não fazermos as coisas precipitadamente. Porque, de facto, a Junta da Marinha não tinha condições nem humanas nem técnicas, até porque nem a Câmara Municipal neste momento para nos ceder a nós. Porque perguntámos à Câmara se teria mais gente para nos ceder, para apoiar, e a Câmara não tem gente disponível para ceder também à Junta de Freguesia. E, portanto, isto são situações muito difíceis que necessitam de algum tempo para serem estudadas e acordadas entre as partes. É só isso. Obrigada. Obrigado, Sr. Presidente. Mais alguém quer intervir? Eu só fazia aqui uma pergunta do ponto de vista técnico ou formal destas comunicações à legal. Temos aqui a minuta de deliberação, elaborada, para ser colocada à aprovação, e está esta minuta de recomendação que reúne os requisitos todos que a Junta necessita para fazer essa comunicação. De qualquer forma, como entendo eu, temos a minuta de recomendação da Junta para votar e temos esta deliberação proposta pela CDU, que no fundo vai de encontro àquilo, mas acrescenta aqui mais 2 ou 3 coisas, e eu gostaria que isto ficasse também devidamente formalizado na própria Assembleia. Eu colocaria os 2 documentos, chamemos-lhe assim, à votação. Portanto, eu começaria por esta deliberação e por este documento que foi apresentado pela CDU, que acrescenta, e por isso é que eu o irei colocar à votação, por rejeitar a transferência das competências. Acho que pelo que eu ouvi, é tudo unânime e está de acordo com a recomendação do Executivo. Mas a CDU acrescenta aqui manter os acordos de execução e interministeriais realizados com o município até ao final do mandato de 2017-2021. E depois há aqui o ponto 3, que eu acho bastante interessante: o início de um processo sério de descentralização inseparável da consideração da criação das regiões administrativas, a identificação no domínio da transferência e tudo aquilo que foi. Portanto, eu colocava este documento à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. A minuta da recomendação do Executivo da Junta, que está feito de acordo com os critérios que são necessários para fazer a comunicação à legal, portanto, que também diz respeito à mesma coisa. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Tenho aqui a minuta de deliberação. É sobre este tema. Boa noite a todos. Eu pedi a palavra só para uma declaração rápida, mas também nem ia bem para casa se não tocasse neste assunto, porque acho que tivemos uma Assembleia não há muito tempo em que abordámos justamente a perspectiva de uma transferência de competências, que no caso concreto era a constituição de um espaço de cidadão enquanto competência desta Junta de Freguesia. E na altura dormimos um bocadinho, tivemos um sono um bocadinho mal dormido nessa noite, porque saímos daqui com a sensação que estávamos pouco disponíveis para a mudança, para a modernização, que estávamos pouco abertos a ter novas competências, quando na verdade o parecer que na altura o Executivo desta Junta apresentou aos senhores deputados não é muito nem pouco, não é nada diferente deste parecer que apresentámos desta vez. E que, ainda bem, os senhores deputados, pelos vistos, desta vez foram mais sensíveis às questões que foram apresentadas pelo Executivo da Junta para justificar a não aceitação destas competências, pelo menos para já. Eu gostava, isto não é de forma nenhuma um julgamento, é só se na Assembleia em que abordámos a outra proposta de transferência de competências, algum dos senhores deputados pode ter ficado com a ideia que de facto o Executivo teria pouca vontade
neste âmbito. Eu gostava que ficasse claro que não é uma questão de falta de vontade. Os argumentos daqueles tempos são os argumentos que apresentamos agora e que efetivamente parecem hoje fazer sentido, quando há uns meses atrás não fizeram sentido. Era só... Muito obrigado. Vou colocar a minuta de deliberação à votação. Presente minuta de recomendação da Junta de Freguesia da Marinha Grande, tomada em reunião de Executivo 19 de junho de 2019, pela qual, ao abrigo da competência que lhe confere o artigo 16º, número 1, a linha J, da Lei 75 de 2013, 12 de setembro, deliberou, para efeitos do disposto no diploma referido, submeter à apreciação e votação da Assembleia de Freguesia a transferência de competências à Junta de Freguesia da Marinha Grande, ao abrigo do preceituado no Decreto-Lei 57 de 2019, 30 de abril, no que concretiza a transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias. A Assembleia de Freguesia da Marinha Grande, após análise dos documentos presentes e em cumprimento do preceituado no Decreto-Lei 57 de 2019, deliberou... qual é a palavra que eles querem? Rejeitar. Rejeitar, recusar... Não aceitar. Não aceitar. A competência acima citada. Esta deliberação foi tomada por unanimidade. Esta minuta de deliberação foi aprovada. Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Então vamos passar ao ponto seguinte. Proposta de recomendação de deliberação. Também foi distribuído para os seus deputados uma proposta de recomendação que chegou à mesa, apresentada pelo deputado do Bloco de Esquerda, Sr. Cezinando Araújo, e eu colocava essa proposta à apreciação e discussão. Quem é que quer intervir? Regina? A Regina, faz favor. Sim, boa noite. É pela primeira vez que estou aqui a falar, mas a proposta do Bloco de Esquerda é pertinente, só que, mais uma vez, está aqui um bocadinho mal elaborada. Vamos lá. O eleito do Bloco de Esquerda propõe à Assembleia de Freguesia da Marinha Grande, reunida no dia 26 de junho de 2019, que delibere recomendar ao Executivo da Junta. O Executivo da Junta, mais uma vez, não tem nada a ver com este assunto. Mas, pronto, isto tem que ser realmente visto, porque está aqui em causa, se calhar, a vontade da população de Pedro Neto. E eu proponho que possa haver aqui uma ligeira alteração. Então, em vez de ser ao Executivo da Junta de Freguesia, deverá ser à Câmara Municipal da Marinha Grande, e que para esta visita sejam convidados a participar os membros não da Assembleia, mas da Junta de Freguesia, Assembleia de Freguesia e Assembleia Municipal. É só o que eu tenho que me permite pedir, porque o resto está correto. E
e concordamos. Faz favor. Pronto, o que nós estamos aqui a falar neste caso, é óbvio, que quando apresentámos esta proposta, primeiro, há uma coisa que nós temos que verificar, que nós fomos eleitos somos membros da Assembleia de Freguesia. E, como tal, o Perneto portanto, pertence à freguesia. É uma localidade da freguesia que merece todo o nosso respeito. E é nesse sentido que nós apresentamos esta proposta. É óbvio que o que estamos aqui a falar é que neste caso, a Junta diligencie. Não é que a Junta o faça. Portanto, não estamos aqui a falar de competências. Portanto, acho que isto... e passo aqui a ler, diz que diligencia uma visita na rua do Pinheiro Manso, fazendo-se acompanhar pelo vereador das obras públicas. Eu acho que isto é esclarecedor. Eu penso que... aliás, eu acho que, sinceramente, olhando mesmo para a própria imagem que vem aqui com a proposta, e acho que uma imagem vale por mil palavras, eu acho que, sinceramente, não... isto pode ser, no fundo, é o espelho de todos nós. Se agora realmente, se a proposta deveria ou não ser entregue, portanto, deveria ser na Câmara, eu acho que... Não me fiz esclarecer. Não é para ser... A nossa Assembleia é que vai deliberar, recomendar à Câmara Municipal. Não é o Executivo da Junta que tem que recomendar. É a própria Assembleia. E daí depois da visita, nós... Peço desculpa de interromper. Regina, então no fundo é fazer aquela ligeira alteração que se fez quando da Constituição do Conselho Municipal de Segurança. Que a deliberação partiu da Assembleia e foi à Assembleia e não o Executivo da Junta. Foi aquela alteração que se fez. Nós estamos dispostos, e com certeza que o Executivo também, a acompanhar. Então, agora, desculpa, Regina, como é que, no entender das suas palavras, como é que ficaria a parte final? A parte final aqui do Leber recomendar à Câmara Municipal da Marinha Grande. Que a Assembleia de Freguesia delibere recomendar à Câmara Municipal da Marinha Grande. E depois, que para esta visita sejam convidados a participar os membros da Junta de Freguesia, Assembleia de Freguesia, os membros do Executivo e Assembleia Municipal. Sejam convidados, claro. Não sei se... Faz favor. Pronto, como é óbvio, nós estamos aqui num espírito construtivo, não é? Exatamente. Aliás, eu lembro que quando enviamos as propostas para a ordem de trabalho, portanto, qualquer dos grupos que estejam aqui apresentados, não hesitem em me contactar e fazer, portanto, as propostas, portanto, as alterações à proposta. Portanto, nós estamos receptivos a isso. Não há grande problema em relação a isso. Pronto, Sr. Presidente, aceitamos as alterações. Sim, senhor. Então, eu iria resumir... Vasco, faz favor. Eu só queria dar aqui, se calhar, um aclaramento também em relação a este caso, que é assim, de facto, isto é uma árvore secular daquela localidade. Havia duas antigamente, uma mesmo no centro da localidade, e havia esta. A outra não sobreviveu, esta conseguiu sempre sobreviver. Isto era uma árvore que estava no domínio privado. Isto pertencia, esta árvore integrava-se neste lote de terreno onde está esta vivenda construída. Sempre ouvi o meu avô dizer que que a propriedade desta árvore era de um primo direito dele, que era o Tio Vitorino. E depois com os herdeiros é que construíram esta vivenda e, de facto, com o alargamento desta rua que vai para o lavador, que é esta rua que desce para baixo, que ela até é bastante larga mesmo assim, porque se vocês às vezes lá passarem, param caminhões do outro lado e tudo, e a rua é completamente transitável, não é mesma? Aliás, esta rua fica mais larga do que a própria rua principal que vai para os Matos Verdes, com um carro a passar por rua tem que sair fora da estrada.
E pronto, o pinheiro ali nunca sofreu nenhum danos com o vento, até à data. Eu, claro que não estou aqui em condições de dizer se o pinheiro está em boas condições fitossanitárias, se não está, mas a Câmara provavelmente tem técnicos e consegue avaliar isso. Agora, acho que deve fazer tudo para preservar a árvore. A árvore, neste momento, está no domínio público, ou seja, ela era do domínio privado, porque pertencia ao lote de terreno. Com a construção do lote e com o que a Câmara obriga as pessoas a construir passeios, a recuar e a manter as distâncias dos arruamentos, a árvore ficou, obviamente, fora do lote de terreno, como se dá para ver. E, de facto, é assim, acho que foi uma boa ideia manter esta árvore, porque, de facto, não temos uma árvore com esta genética, com esta construção e com este porte no concelho. Não há mais nenhum pinheiro manso assim com este porte. O que é certo é que ele resistiu sempre às intempéries até hoje. Nunca houve ali nenhum problema. Não contactei com o morador da casa, mas provavelmente o pior que poderá estar aqui a acontecer é que a casa provavelmente deve ser sempre mais sombria ou mais úmida, porque está sempre à sombra do pinheiro, porque está fica do lado norte do pinheiro, não é verdade? Quando ele fez a casa já lá estava o pinheiro. O pinheiro pertencia ao lote da casa, atenção. Ele é que fez a casa debaixo. Exatamente, o pinheiro. E, de facto, o pinheiro é que dá o nome à rua. Portanto, eu acho que deve-se... e já agora, aproveitar, quando se deslocarem lá os técnicos, já agora que estamos a falar de pinheiros mansos, e temos tanta falta de pinheiros neste concelho, por os factos que toda a gente sabe, para em frente à antiga escola primária de Perneto, observem aquele pinheiro que lá está, que está exatamente com as braças em cima dos cabos elétricos, onde tem um estacionamento por baixo e um passeio, passam lá pessoas e estacionam carros, e se calhar, para mim, está numa situação mais perigosa do que propriamente este, que já tem, se calhar, 1 século ou 2 séculos. É só o que eu queria aqui chamar a atenção. Muito obrigado. Mais alguém quer intervir? Vasco. Mais alguém quer intervir? Alguém quer intervir? Então, sobre esta proposta, vamos pôr a proposta à votação com as alterações aceites pelo deputado do Bloco de Esquerdas, as alterações sugeridas pela deputada Regina. É isso, Sr. Cezinando? Então, ficaria a Assembleia da Marinha Grande, reunida em 26 de junho de 2019, delibera recomendar ao Executivo da Câmara Municipal da Marinha Grande que diligencie uma visita à Rua do Pinheiro Manso, fazendo-se acompanhar pelo Vereador das Obras Públicas, Trânsito, Ambiente e Espaços Verdes e dos técnicos municipais responsáveis, para que cada um, no âmbito das suas atribuições e competências, debatam no local as várias soluções de modo a conceber e aplicar a medida mais adequada, por forma a melhorar a segurança de quem por ali circula e que proteja e dignifique o respectivo Pinheiro Manso. Que para essa visita sejam convidados a participar os membros da Junta de Freguesia da Marinha Grande, Assembleia de Freguesia e Assembleia Municipal. Que esta proposta seja enviada à Câmara da Marinha Grande, isto está implícito. Dar conta a esta Assembleia das diligências efetuadas, logicamente teremos que... Eu colocava então esta proposta à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. E, meus senhores, penso que não falta nada. Chegamos ao fim dos trabalhos. Não é verdade? Quero agradecer a todos. Boa noite e até uma próxima. Muito obrigado.